É, Esse assunto de hoje é sobre a colonização na América. Então, nós vamos falar da colonização do continente americano. Nós sabemos já, que a gente já viu isso, que a regionalização do continente americano ela se dá, no mínimo, de duas formas, né? Porque nós seguimos uma regionalização que ela é mais ligada à parte física do continente americano e uma outra que é ligada à parte histórica e social, né, do continente americano. Quando a gente fala de parte física, são os aspectos físicos dos países. Aí a gente divide o continente americano em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Correto? A gente já falou disso esse ano. E quando a gente analisa a parte histórica política do continente americano, aí a gente divide ele em duas partes: América anglo-saxônica, que é aquela América que foi colonizada por ingleses, tá? Em sua maioria, tem os franceses também, mas em sua maioria os ingleses. E América Latina, que foi colonizada por povos latinos, tá? Portugueses, ou no caso só o Brasil, né, por português, e a grande maioria dos territórios aqui da América Latina por espanhóis. Também tem uma pequena parte que foi, bem pequena mesmo, colonizada por holandeses e outra por franceses, tá? Então nós vamos falar do processo de colonização, como ele se deu, a expansão dos territórios, né, de cada região, tá? A expansão lá da América anglo-saxônica, a expansão aqui da América Latina. Vocês já viram expansão territorial ano passado comigo, quando a gente falou, por exemplo, de Brasil, né? Nós falamos do Brasil, do processo de colonização. Depois nós falamos do Brasil, da mudança de tratados, né? Então nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, que dividia, estabelecia um limite entre Portugal e Espanha, né? Depois, em 1750, esse tratado ele é modificado, um tratado que tinha sido assinado em 1494, antes da ocupação aqui da nossa região. Em 1750, esse tratado é modificado, certo? Aí surge um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, que permite a nossa expansão territorial também, né? E aí nós vamos ocupar territórios que eram espanhóis, certo? Na América anglo-saxônica, isso também não vai ser diferente. A única coisa diferente é o período do tempo. Seguindo, então, uma liberação através desse Tratado de Madrid, a América anglo-saxônica também começa a sua expansão territorial na própria região, né? O expansionismo, a partir do século XIX, depois da Guerra de Secessão, que nós vamos falar aqui, que é a Guerra Civil dos Estados Unidos. Beleza? Então, nesse capítulo, nós vamos falar de colonização da América. Já vamos entrar nela logo de cara. Então, sobre regionalização, a gente já sabe aí muita coisa, vocês já entenderam isso, né? Então, nós temos ali a população aqui, é um dos maiores continentes do mundo, o segundo maior, né? Tem a terceira maior população do planeta. É claro que a Ásia tem a maior população, até porque ali na Ásia tem dois países que são, no quesito demográfico, os maiores do mundo, né? Você tem China e Índia, então a gente não conseguiu ultrapassar eles ainda, mas nós temos uma grande população. Na subdivisão geográfica, a gente pode ter América do Norte, América Central, América do Sul, levando em consideração os aspectos físicos, e na subdivisão cultural histórica, nós temos a América anglo-saxônica. Lembra que o termo anglo-saxão vem do inglês, não é isso? Vem do inglês, é um termo inglês, porque a grande parte desse território foi colonizada aí pela Inglaterra, tá? E América Latina, que pega do México ao extremo sul, da Argentina, colonizada ali, em sua maioria, por espanhóis e portugueses. Tá bom? Vamos lá. Então, a chegada, né? Falando de América do Norte agora, tá? América anglo-saxônica, melhor dizendo. Então, a chegada lá na América anglo-saxônica, ela ocorre a partir do século XVII. Né? Então, no século XVII, a gente já começa a ter ali a ocupação da América anglo-saxônica por parte dos ingleses. Tardia, esse processo de colonização é tardio, porque a nossa colonização ela começa bem antes, né? Século XV e XVI. Então, 1500 nós temos já a chegada aqui nessa região, e aí século XVI a expansão das atividades aqui nessa área também, tá? Então,
tardia à ocupação da América anglo-saxônica. E a gente tem que entender que tem alguns motivos, né, para eles passarem a colonizar. A Inglaterra solicita o território que estava sob domínio espanhol no século XVII. Tá? E aí há uma crise, um conflito religioso na Europa, que já é entre os católicos e protestantes, e aí os protestantes eles decidem não ficar na Europa naquele período, porque poderiam ser perseguidos, e aí eles decidem vir para o Novo Mundo. Tá? E aqui, chegando, eles fundam, então, esse Novo Mundo como Nova Inglaterra. Então, esse é o primeiro nome do que depois se tornaria os Estados Unidos, né? Então, é a Nova Inglaterra. É bom a gente lembrar sempre que a França também tinha vindo nesse período para cá, um pouco antes, mas no início do século XVII, em busca de peles de animais. Tá? Então, os franceses eles foram ocupando alguns territórios da América anglo-saxônica. Eles têm um território que é muito famoso, que é a Louisiana, que foi adquirido pelos Estados Unidos depois. Hoje é um dos estados que compõem a Federação Americana, pertencia à França. Tá? Era até uma homenagem ao antigo imperador Luís XIV da França. E também uma outra região lá no Canadá, mais ao norte, que é Quebec. A província de Quebec, ela é criada por franceses. É por isso que eles formam um movimento separatista até hoje. Né? Eles querem se separar do Canadá porque eles não se identificam com a cultura inglesa e sim com a cultura francesa. Então nós temos, em grande maioria, a Inglaterra vindo colonizar aqui, mas a França também veio. Tá? A França também esteve presente nesse processo de ocupação. Tá? Bom, com a chegada de aproximadamente 100 pessoas, os chamados peregrinos da Inglaterra, na França, eles trouxeram também a ideia do pensamento calvinista. Tá? Esse pensamento calvinista está embasado ali em algumas características. Por exemplo, o grande valor ao trabalho e aos bens materiais. Então, é isso que contribui para o fortalecimento do capitalismo nos Estados Unidos. Você valoriza o trabalho e você valoriza também os bens materiais adquiridos através desse trabalho. Tá? Então, os Estados Unidos se fortificam nesses dois pilares. E a gente tem que entender também que há uma diferença entre o processo de colonização inglês em relação ao processo de colonização português. Por que é uma diferença? Nós vamos ver que uma parte das 13 colônias, que eu vou falar daqui a pouquinho, o que são elas, se vocês nunca ouviram, eu vou falar, tá? Uma parte das 13 colônias era muito parecido com o Brasil. Tá? O Brasil colonial. E vocês vão entender por que daqui a pouquinho eu relaciono e vocês vão falar, é verdade, parece. Tá? Bom, então nós temos um processo de colonização inglês, os 100 peregrinos que saíram da Inglaterra para vir aqui para o Novo Mundo, ou para a Nova Inglaterra, no caso, que hoje é os Estados Unidos, eles vieram para ficar, eles vieram para morar ali naquela área. Tá? Eles não tinham o pensamento de chegar ali, encontrar recursos naturais e levar embora. Ou seja, o processo de colonização da América anglo-saxônica, então, é de ocupação, é de morar. Tá? Pode pôr isso do lado. O processo de colonização da América anglo-saxônica é de ocupação. Beleza? A diferença do processo de colonização inglês para o português e espanhol é que os portugueses e espanhóis que vieram para cá, para o Novo Mundo, dando origem à América Latina, eles não vieram para ocupar. Eles vieram para encontrar recursos naturais e comercializar na Europa. Lembra que portugueses e espanhóis já buscavam o caminho para a Ásia, né? Porque por parte ali, pela terra, ficou bloqueado quando o Império Turco-Otomano tomou ali a região de Constantinopla. Tá? Então não tinha como eles ultrapassarem aquela região. O que eles tiveram que fazer? Uma nova rota, que foi a rota marítima. O objetivo deles era só comércio com a Ásia. E o objetivo deles aqui com a nossa região era só comércio. Até que os portugueses, quando chegam aqui, quais são as benfeitorias que eles fazem quando eles chegam aqui? Criam portos. Eles falam assim, mas criaram portos. Para que eles criaram esses portos, gente? Para escoar o pau-brasil.
Depois trouxeram uma modia de cana-de-açúcar, ainda no século XVI, em 1534, com Martim Afonso, introduziram no litoral brasileiro, naquele território que a gente já falou, que é o território de Massapê, mais alagado, mas que deu muito certo para a cana. E dali eles produziam açúcar, mandavam para o porto e levavam para a Europa. Esse era o destino aqui da colônia. Exploração. Tá? Se você, e os espanhóis fizeram a mesma coisa que os portugueses? A mesma coisa. Mesma coisa. Chegaram nos territórios vizinhos ao Brasil e encontraram prata e ouro, exploraram a prata e o ouro e enviavam para a Europa. Tá? Só assim, mas era um território desabitado? Não era um território desabitado. Nem na América anglo-saxônica e nem na América Latina. Existiam povos nativos que viviam aqui. É óbvio que eles viviam aqui em sociedades ainda primitivas. Eles estavam em fase de desenvolvimento. Não é isso? E eles foram dizimados. Toda vez que a gente fala que um povo foi dizimado, significa que os europeus promoveram aqui nesse território, no seu processo de colonização, a partir do século XV, o que nós chamamos de genocídio. Tá? Então, povos indígenas, a gente tinha aqui quase 70 milhões de povos, até mais de 70 milhões de povos no continente americano, e que se resume hoje a 300 mil. Onde que foi parar isso? Se você pegar o país que tem mais nativos aqui do continente americano, vocês vão ver que o Brasil ele é um dos que tem menor quantidade de povos nativos hoje. Os países vizinhos eles têm uma população maior que a nossa. Tá? Ou seja, os espanhóis ainda mataram menos que os portugueses. Mais ou menos isso. Tá? Aí você fala assim, mas por que o genocídio ele ocorre de 1500 de nativos até os dias de hoje? Porque até hoje continuam matando nativos. Aqui no Brasil isso é um efeito. Tá? Mas os Estados Unidos, no seu processo expansionista, também matou nativos. Foi anexando territórios que não pertenciam a eles. E esse é um processo, tá? Esse é um processo que faz parte da colonização aqui do continente americano. Matar nativos. Beleza? Então eu quero que vocês entendam essa diferença entre os dois processos de colonização, mas os dois processos de colonização, eles são violentos. A violência está presente nos dois processos de colonização. Seja no processo de ocupação, seja no processo de exploração. Tá certo? A violência está presente. Tanto é que ambos, tanto a América anglo-saxônica quanto a América Latina, utilizaram a mão de obra compulsória. O que é mão de obra compulsória? Para quem não lembra, põe do ladinho. Mão de obra compulsória são os imigrantes africanos, né? Trabalho escravo. Perdão. Vamos lá, continuando. Lembra que eu falei? Dúvidas, você anota aí do ladinho. No final da aula, a gente vai discutir essas dúvidas. Tá bom? Bom, as primeiras colônias aí e as suas características. As primeiras colônias da América anglo-saxônica, né? Já deu para ver nessa imagem. A gente está falando das 13 colônias. Então, os Estados Unidos, durante do século XVII, e dá para a gente colocar que até o século XIX, final do século XIX, ele se resumia a 13 colônias, a esses 13 estados. E o restante era o quê? O restante pertencia à Espanha, né? Pertencia ao México e pertencia aos nativos. Tá certo? Então, isso aí era dos Estados Unidos. E aí você tem uma divisão. Tá? Você tem ali, do centro para o norte, estados que eram abolicionistas. Ou seja, eles não tinham trabalho escravo. Tá? Eles eram divididos em pequenas propriedades rurais, eles já buscavam um desenvolvimento maior, eles estavam de olho no processo de industrialização da Europa, porque eles queriam também se industrializar. Tá? Então, essa era a característica dos estados do norte. Beleza? Ao sul, do centro para o sul, nós temos ali estados que eram muito parecidos com o processo colonial aqui do Brasil, dos portugueses. E agora, lembra que eu falei, vou relacionar com vocês alguns estados das 13 colônias que parecem muito com o processo do Brasil. Por quê? Eles tinham característica de ter ali grandes propriedades rurais, tá? Uma monocultura e trabalho escravo. Olha só, sistema de plantation. Parecido com o que nós estudamos ano passado sobre o Brasil, né, no 7º ano. O Brasil colonial é isso, é um sistema de plantation, onde você tem grandes propriedades rurais com uma monocultura e trabalho escravo. A diferença está na monocultura. O Brasil produz na monocultura cana,
depois troca a cana pelo café, igual vocês já aprenderam comigo. Tá? Nos Estados Unidos, eles não usam a cana como a monocultura. É a grande propriedade rural, produção de algodão e trabalho escravo. Por que produção de algodão? Porque o Sul tem um vínculo maior com a Inglaterra. A Inglaterra está se industrializando. Qual que é o tipo de indústria da Inglaterra? Indústria têxtil. Qual que é a matéria-prima da indústria têxtil? O algodão. Então, o sul dos Estados Unidos abastecia as indústrias inglesas com algodão, que é a matéria-prima do tecido. Simples assim. Olha que facinho. Tá? Aí você fala assim, e qual o problema de você ter ali, então, dois polos e cada um com uma visão diferente? O problema é que você vai ter aí um conflito, né? A partir do momento que você tem um líder político que também tem uma vertente contrária à escravidão. E é isso que vai acontecer. Tá? Então nós temos ali, só para a gente definir aí o norte, organização sob forma de povoamento, né? Minifúndios, significa que as propriedades rurais não são grandes, são pequenas, por isso minifúndios. Tá? O trabalho é um trabalho livre, não é um trabalho escravo, então esse trabalho era livre, remunerado, e a produção é voltada para o mercado interno. E o norte vai ser a primeira região a se desenvolver. Tá? O norte vai ser a região dos Estados Unidos que vai desenvolver as indústrias, por exemplo, na segunda revolução industrial. Detroit, Nova York, são as regiões ali que vão se desenvolver mais rápido dentro dos Estados Unidos. Certo? Colônias do Sul. Exploração da terra, lá, o sistema de plantation, parecido com o Brasil. Extensas propriedades rurais, trabalho escravo e economia voltada para a exportação. Então, o modelo aí do Sul é o modelo agroexportador. Tá? Ou seja, é o mesmo modelo que o Brasil tinha aqui também nesse período. Modelo agroexportador. Por isso que as colônias do Sul se parecem tanto com o processo colonial aqui do Brasil. É a mesma coisa. A gente produzia cana para exportação. Eles produzem algodão para exportação. Tá? No final dessa aula eu vou sugerir para vocês que vocês assistam 2 filmes, eu vou passar 2 temas para vocês assistirem nesse período da quarentena, para vocês entenderem esse processo de colonização melhor. Tá? Se já tem idade, já podem assistir esse filme. Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, que ela vai ter início lá em 1861, ela acaba em 1865. Quando que ela ganha, de fato, esse valor histórico? Quando os Estados Unidos, as 13 colônias, elegem um novo presidente, né? Um presidente que tinha sido senador, não tinha tanto apelo popular assim, principalmente no Sul, mas ele acaba derrotando os principais adversários e ele se torna presidente dos Estados Unidos, que é o Abraham Lincoln, tá? Famoso Abraham Lincoln, né? Tem até filme dele, tá? Contando a história. O Abraham Lincoln ele fica marcado por ser o presidente que acaba com a escravidão. Mas primeiro, para acabar com a escravidão, teve que ter essa guerra de secessão. Essa guerra de secessão também é chamada de Guerra Civil Americana. Tá? É aí que nós tivemos os estados do norte contra os confederados. Né? Então o sul ele vai acabar se rebelando contra o norte, depois da eleição do Abraham Lincoln e da proposta de fim de escravidão. E aí ele se rebela, ele forma um exército, diz que é independente e começa uma guerra contra o norte. Tá? E o objetivo do norte era derrotar esses confederados e anexar de volta o sul para poder fazer ali a expansão do território, conhecido depois, a gente vai falar daqui a pouquinho, como Marcha para o Oeste. Tá? Então, o objetivo principal da Guerra de Secessão, fim da escravidão, e a criação de um mercado consumidor. O mercado consumidor é um ponto interessante para a gente falar, porque o mercado consumidor ele só pode ser criado em um país que não tem escravidão, porque aí todas as pessoas estão inseridas no mercado financeiro, certo? País que tem escravidão significa que uma parte da população não tem remuneração, então não movimenta a economia, tá? Então muita gente chega e confunde isso aí também, quando eu já até comentei isso com vocês, eu escuto assim, a Inglaterra era muito boa, porque a Inglaterra pressionou o Brasil a acabar primeiro com o tráfico negreiro e depois a acabar com a escravidão. Não foi bem assim. Em 1850, quando ela pressiona o Brasil a acabar com a escravidão,
Nós temos dois fatores principais. Primeiro, o Brasil estava sofrendo um surto de cólera aqui dentro do território e que tinha sido trazido por uma leva de escravos africanos, né? Migração compulsória, forçada. Então eram etnias que viviam muito bem lá, mas passavam meses no mar até chegar aqui. E nisso chegaram contaminados e virou um surto de cólera. Então isso aí pressionou o governo naquele período. E o segundo ponto interessante de 1850 é que a Inglaterra já tinha o interesse de colonizar o continente africano. E se o Brasil ficasse tirando a mão de obra de lá, como que ela iria colonizar em 1885 na Conferência de Berlim? Entenderam? Então a pressão da Inglaterra para o fim do tráfico negreiro é por interesse. Não é porque ela era boazinha, porque ela tinha o interesse de colonizar o continente africano. Em 1888, 38 anos depois, ela pressiona o Brasil para acabar com a escravidão. Você fala assim, então ela é boazinha porque ela pressionou, né, o Brasil para acabar com a escravidão. Também não. Ela queria que o Brasil criasse um mercado consumidor, que eu acabei de explicar. Se você tem trabalho escravo, não tem mercado consumidor. Ela queria vender os seus produtos industriais no Brasil. E aqui a demanda era muito pequena. Tinha uma grande população, mas uma demanda pequena. E aí ela falou assim, sabe por que essa demanda é pequena? Porque tem trabalho escravo. Então pressiona o fim da escravidão. Essa galera vai ser inserida no mercado de trabalho e vai começar a consumir os produtos. Só que nós sabemos, a gente não vai analisar o Brasil, nós sabemos que isso não vai acontecer. Na verdade, porque o cafeicultor brasileiro prefere trazer o imigrante de fora do que fazer o que aqui? Empregar o ex-escravo, não é isso? Mas depois a gente fala, tá? E o Sul ali, por sua vez, então, tinha como objetivo a manutenção do modelo agroexportador. Para quem não lembra, modelo agroexportador, grandes latifúndios. Quem não lembra do termo latifúndio, grandes propriedades rurais, né? Monocultura, cultura do algodão, e a mão de obra escrava. O Norte não tinha mão de obra escrava, o Sul tinha. Lembra disso, anota aí. Esses são os motivos da Guerra de Secessão. Pós-guerra, depois que a guerra acaba, 4 anos de guerra, milhares de pessoas morreram, o Norte vence, né? A capital acaba vencendo. Abraham Lincoln derrota os confederados, unifica o território e passa a pensar na expansão territorial dos Estados Unidos. Expansão territorial diferente do que a Europa promove. A Europa promove a expansão no continente africano. Os Estados Unidos promove dentro da sua própria região. Vai expandir para o lado mexicano, espanhol, tá? O Japão faz algo parecido, vai expandir lá para o Sudeste Asiático. Então, os Estados Unidos ele passa por um processo de integração nacional, ou seja, unificação das 13 colônias e integração mesmo, construção de estradas e principalmente construção de ferrovias. A malha ferroviária americana é uma das maiores do planeta, tá? Eles interligaram todo o território, principalmente depois da criação dos 50 estados ali. Então, eles vão integrar todo o território justamente para poder pegar a matéria-prima daquelas outras áreas que estavam sendo expandidas e mandar para o Nordeste, onde a industrialização já ocorria. Tá? Geração de empregos, porque você acabou com a escravidão e o Estado começa a investir no desenvolvimento, né, na integração. Para construir essa malha ferroviária, você precisa de uma grande mão de obra, então você gera empregos. Os ex-escravos são inseridos no trabalho a partir daí. Tá? Infraestrutura urbana, é interessante que a gente fale sempre disso. O que é uma infraestrutura urbana? Desenvolvimento das cidades. Então, as cidades elas passam a se desenvolver. Planejamento urbano, conforme vai também chegando aí, ou vão chegando aí também as indústrias, e aí vai se desenvolvendo cada vez mais. Tá? E a criação do objetivo, um dos objetivos, que era o mercado consumidor. Se você tem mercado consumidor, significa que você consegue ali, então, vender o seu produto no mercado interno. Tem para quem vender. Aquilo que você produz, você já tem um destino ali para vender. Tá? Então, no fim do século XIX, início do século XX, já se configurava ali entre as maiores economias mundiais. Em 1910, 19 anos antes da Grande Depressão, que mais para frente eu vou falar o que é, os Estados Unidos já era a maior potência econômica, maior potência industrial do planeta, em 1910. Não era a maior potência econômica do planeta ainda, era a Inglaterra. Mas ele já era a maior potência industrial em 1910, início do século XX. Tá? Depois de uns anos ele sofre com a Grande Depressão, que é uma bala econômica que vai
quebrar até as estruturas de países que tinham acordos com os Estados Unidos, tipo o Brasil, crise do café, que vocês já viram comigo também. Tá? Surge aí nos Estados Unidos, pós-guerra de secessão, esse modelo ali de empresa moderna, que é o grande número de operários, grande quantidade de matéria-prima, clientes e dinheiro, surgimento de empresas de telefonia, telégrafo, petroquímicas e automobilística. Aí nós já estamos ligando a segunda revolução industrial. A primeira ocorre a partir de 1750, vocês já viram. A segunda já tem início ali no final do século XIX e século XX, já está voando, né? Principalmente com a inovação, o surgimento do automóvel. Aí nós temos um modelo também sendo colocado por parte dos americanos, que é o Fordismo, devido à fabricação de Henry Ford, né, que é a esteira rolante. Ele pega lá uma ideia de Taylor, Frederick Winslow Taylor, e aí ele coloca em prática nas suas indústrias, e aí o Fordismo ganha espaço. Mais para frente a gente vai falar de modelos produtivos, e aí eu lembro disso com vocês também. Tá? Bom, nós temos aí esse termo para trabalhar, que é o Destino Manifesto ou Marcha para o Oeste. Ah, Brits, o que é isso? Esse é um movimento expansionista, tá? Dos Estados Unidos. Beleza? Ele tem esse nome, Destino Manifesto, né, que tem a ver com algo que é divino, que naquele período é como se Deus tivesse falado para o povo: olha, caminhem para o oeste, certo? Caminhem e ocupem para o oeste, essa terra é de vocês. Então essa era a ideia. Por isso marcha para o oeste. Então os Estados Unidos, inicialmente 13 colônias no leste, litoral, o mesmo litoral, se você descer, chega no Brasil. Tá? E aí eles buscaram uma outra saída para o mar, que é o que vai dar o grande desenvolvimento, né, para os Estados Unidos. Então eles possuem duas saídas para o mar. Eles têm a saída para o Atlântico e a saída para o Pacífico. Não tinham no começo, agora tem. Você expande também seu território. De 13 colônias, você salta para 50. 2 estados são descontínuos. O que significa 2 estados descontínuos? Não tem ligação com o continente ali, né, com os outros 48 estados. Nós estamos falando do Alasca e do Havaí. Tá? E 2 saídas. Então você pode criar portos, você pode desenvolver esses 2 lados. Sem falar que, conforme você vai ocupando outras áreas, a possibilidade de você encontrar recursos naturais é muito maior. Então você sai lá daquela região que você estava concentrado e aí você expande, encontra matéria-prima, extrai essa matéria-prima e manda para a capital, para a metrópole, né? Então, para a metrópole industrial, e assim você torna essas áreas produtivas, tá? Você torna essas áreas produtivas, né? Bom, então nós temos ali, teriam recebido essa missão, né, de ocupar ali, desenvolver o Atlântico. Então, o início da década de 1860, século XIX, é o início da ocupação, né? Eles começam essa marcha para o oeste, iam em caravanas, poucas pessoas. Os nativos que eram encontrados também eram dizimados, e assim eles foram ocupando. Depois que o território expandiu, faltava população, eles incentivaram a entrada de imigrantes asiáticos, irlandeses, né, europeus, italianos, alemães, que eles fossem ocupando também essas áreas, e judeus. Tá? Então esses eram os imigrantes que eles foram permitindo a entrada. Por quê? Tinha que ter uma ocupação. Né? Então eles vão permitindo ali que esses imigrantes eles vão ocupando essas áreas. Como que deu essa ocupação? Através de guerras. Então os nativos foram dizimados, acordos e tratados, compras, né? Teve guerra contra o México para poder anexar territórios, tá? Teve compra de território, por exemplo, com a Rússia, a região do Alasca foi comprada e assinado um acordo. Então eram territórios que não pertenciam, que eles foram anexando a partir aí dessa marcha para o oeste, tá? Indústria e setor financeiro. Como eu disse para vocês, a partir de 1910, Estados Unidos já é a grande potência industrial do planeta, tá? E aí, na sequência, em 29, veio uma grande crise mundial, que é a Grande Depressão. Tá? Essa Grande Depressão ela vai impactar no mundo todo. O mundo todo sente a crise de 29 e eu vou explicar por quê. Primeiro, os Estados Unidos tinham um sistema de produção que era produção em massa. Na produção em massa, você tem ali a utilização de uma grande quantidade
de matéria-prima e você também cria uma grande quantidade de estoque. O que é o estoque? É o produto que não é vendido de imediato, então você vai armazenando esses produtos. Tá? Isso gera um risco? Gera. Porque se você, por exemplo, diminui ali os salários nesse período em 29 não eram tão altos assim. Né? Então a população não tinha um grande poder aquisitivo. Era uma minoria que comprava e você tem um grande estoque. E aí tem um outro ponto interessante, que eles começam a fazer uma bolha especulativa dentro da Bolsa de Valores, que é quando você supervaloriza o valor das empresas. Tá? Então era uma mentira, né? A empresa não valia tudo aquilo, ele supervalorizava, então criou-se ali uma bolha especulativa dentro da Bolsa de Nova York. E depois tem um terceiro momento que a Inglaterra pega e tira o capital que ela tinha investido nos Estados Unidos e leva para a Europa, que nós chamamos isso de fuga de capital, que foi a quebra de vez da Bolsa. Aí os Estados Unidos quebrou, com isso ocorreu a desvalorização da moeda. Os países que tinham aliança com os Estados Unidos também vão quebrar, inclusive o Brasil. Lembra que a nossa crise, a crise do modelo agroexportador, ocorre em 1929. Porque o principal comprador do nosso produto, que era o café em 1929, é os Estados Unidos. E toda vez que ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz, ele fecha a fronteira. Então ele não compra mais de ninguém. Esse de não comprar mais de ninguém quebrou a nossa economia, porque ele era o principal comprador do nosso principal produto, que era o café. Tá? Então a nossa economia cai. Né? Além disso, o dólar também desvaloriza. Tá? Aí os Estados Unidos ele teve que passar por um longo período de reestruturação, assim como nós. A partir da década de 30, o Brasil passa por um modelo desenvolvimentista com Getúlio Vargas. Né? A gente vai falar daqui a pouco da América Latina. Os Estados Unidos é a mesma coisa. A partir da década de 30, são adotados vários planos lá. Um desses planos é o New Deal, que é um plano de reestruturação econômica. O New Deal traz um termo que depois vai virar um modelo econômico que vai substituir o liberalismo, que é o Fordismo keynesiano. Tá? Então, a ideia de Keynes, que Keynes ele trouxe para a gente a ideia de que o Estado deveria intervir na economia. Como intervir na economia? Criando as grandes obras, né? Desenvolvendo os setores industriais para que a população tivesse emprego e assim pudesse consumir os produtos, fazendo a economia girar. Tá? O Maynard Keynes ele tem essa ideia. Então, os Estados Unidos ele se reestrutura no período da Segunda Guerra Mundial, de 30 até 45. Ah, esse é o período da reestruturação econômica dos Estados Unidos. Mas por quê? Primeiro, a Segunda Guerra Mundial não ocorre no espaço físico dos Estados Unidos. Então, ele mantém o seu espaço físico maravilhoso, produtivo, desenvolvendo. As indústrias europeias, elas fecham, porque está em guerra. Só foca na produção de armas, né? Estou falando de Inglaterra e França. Se ela só foca na produção de armas, sobrou para quem produzir o restante das coisas e vender? Para os Estados Unidos. Então ele aumenta a venda também. Os Estados Unidos entra na guerra? Entra na guerra. Ele entra na guerra a partir de 43 e aí ele também destrói boa parte do espaço físico europeu nesse combate, né? Ou involuntariamente, até onde a gente sabe. E depois ele faz o que? Ele financia os países no pós-guerra, com o Plano Marshall, que eu acho que você já deve ter aprendido história, se não aprendeu eu vou contar. O Plano Marshall é um plano que tinha como objetivo emprestar e doar dinheiro às potências europeias para que elas pudessem reestruturar a sua economia. Tá? Assim, esses países contraíam uma dívida com os Estados Unidos, tinham que pagar, e, além disso, contraíam também uma dívida moral, né? Viravam parceiros dos Estados Unidos. Tá? O que impediu o avanço soviético, socialista nessas potências europeias. Então tinham mais de um objetivo, não era só emprestar dinheiro, não. Ao final da Segunda Guerra Mundial, ocorre uma conferência. Essa conferência ela é bem interessante, porque ela tem, apesar de ter um nome legal, que é o Bretton Woods, ela também define ali alguns padrões mundiais que vão ser seguidos até os dias de hoje. Por exemplo, na Conferência de Bretton Woods de 1944, tem a criação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Eu já contei para vocês. Esse Fundo Monetário Internacional ele serve como um auxílio aos países. Toda vez que um país está endividado, está passando por crise, ele vai lá e pede socorro. O FMI vai lá e empresta dinheiro aos países, tá? Que é o Fundo Monetário Internacional. Beleza?
Aí nós temos a criação do Banco Mundial. O Banco Mundial é o bancão mesmo, o bancão dos países em crise. E precisou de dinheiro, vai lá, precisou do empréstimo, vai lá, e o Banco Mundial, que na verdade esse nome é mais atual, porque na verdade o primeiro nome dele não é Banco Mundial, tá? É o Banco de Reestruturação e Desenvolvimento, ou seja, tem a ver, Banco Internacional de Reestruturação e Desenvolvimento, tem a ver com o processo de reestruturação econômica e social da Europa, né? O BIRD. Hoje ele já é considerado Banco Mundial. E o ponto mais interessante é o padrão ali dólar-ouro. Ou seja, o dólar, a moeda americana, ela se torna a moeda universal. O que já caracteriza para a gente que ao final de 44, os Estados Unidos, que já era a maior potência industrial do planeta, também se tornou a maior potência econômica do planeta, superando a Inglaterra, que estava em crise devido à Segunda Guerra Mundial, né? Tinha que passar por um processo de reestruturação, então acaba superando também a Inglaterra nessa conferência de Bretton Woods. Beleza? Vamos lá. Estão anotando, né? Anota tudo aí para tirar as dúvidas no finalzinho, hein? Daqui a pouquinho a gente já para tirar as dúvidas. A reforma depois da guerra. Então nós temos ali, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a partir de 45, nós temos um período que vai pegar de 1945 até 1991. Esse período nós temos um outro conflito, que é chamado de Guerra Fria. Já vamos entrar na Guerra Fria também, vamos falar um pouquinho dela. De 45 a 91, Guerra Fria. Nós temos, ao final da Segunda Guerra Mundial, duas potências mundiais vencedoras que iniciam um conflito, porque eles têm sistemas políticos e econômicos diferentes. Nós temos a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de um lado, trazendo ali para a gente o sistema político e econômico, que é o socialismo, e do outro lado você tem os Estados Unidos, né, o principal líder, trazendo o seu sistema político e econômico, que é o capitalismo. Tá? Então, Estados Unidos, Europa, Japão, todos eles são capitalistas. Então, você tem ali uma divisão do mundo. É o período que nós chamamos também de ordem bipolar. Você tem duas potências disputando ali, né? Disputando, eu acho que eu terminei o conteúdo passado falando justamente disso, da ordem bipolar, que a gente ainda vai aprofundar mais para frente. Então, você tinha Estados Unidos e você tinha União Soviética, cada um disputando a sua zona de influência, vendo aonde poderia manipular, né, ver onde poderia ter ali um sucesso maior, tá? Então eu coloquei para vocês ali que os Estados Unidos ele tem um endividamento a partir da década de 80 e também um grande investimento no setor bélico, porque a Guerra Fria ela se dá em três vertentes básicas, né? Nós temos uma disputa de zonas de influência, mas para poder ter essas zonas de influência essas duas potências, elas tinham que disputar em três áreas. Primeiro, setor bélico, produção de armas. Então, eles ficavam disputando quem tinha a arma mais avançada. Tá? O segundo ponto é o setor aeroespacial. Então, a disputa pelo espaço mesmo. Por isso que ali, na década de 80, é a cartada final dos Estados Unidos com a Guerra nas Estrelas. Tá? E o terceiro ponto de disputa era uma disputa mais cultural, mais esportiva, tá? Então, eles disputavam no cinema, eles disputavam na literatura, na música, eles disputavam nos Jogos Olímpicos. Então, esse período da Guerra Fria é dessa forma que eles disputam. Eles não tiveram uma guerra de trincheira como foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque senão a Guerra Fria teria sido a Terceira Guerra Mundial. E o Fria é justamente por isso, porque eles disputavam em outros setores, mas nunca chegaram de fato a ter um choque ali, né? Ver qual potência seria a vencedora. Tá? E aí acaba que o endividamento é que derrota a União Soviética e o capitalismo ele se supera e se torna um modelo existente. Eu falei de dois conflitos que são bem interessantes. Um é o conflito bélico, né? Que é chamado de corrida armamentista. Então, arma atômica, bomba atômica, né? País que ia desenvolver a arma mais forte, destruição em massa, mais poderosa e assim por diante. E a corrida espacial, que é para ver quem mandaria o homem ao espaço primeiro.
né? Então, a União Soviética ela manda os 2 primeiros satélites para a órbita, Sputnik 1 e 2. Depois, ela manda o homem também para o espaço, que é o Yuri Gagarin. Os Estados Unidos só conseguiu fazer a primeira proeza em 1950, né? 1960 e principalmente 70, que é quando ele manda o primeiro homem à Lua. E aí, de fato, ele acaba vencendo essa corrida aeroespacial. Tá? Bom, nós tivemos pontos de crise para os Estados Unidos, né? Para a América anglo-saxônica, no caso, aí os Estados Unidos, que são algumas derrotas nesse período da Guerra Fria. A China, em 49, com a Revolução do Mao Tse-tung. Em 53, a Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia marca ali a divisão do território. Então ela dura de 50 a 53. Em 53 tem um cessar-fogo, ninguém vence o conflito e através do paralelo 38 graus norte ocorre a divisão. E a Coreia do Norte ela fica alinhada à China e à União Soviética, ou seja, ela fica sendo socialista, e a Coreia do Sul ela fica alinhada com o capitalismo, principalmente com os Estados Unidos e com o Japão, tá? E aí tem uma outra guerra, que é um outro conflito aí, vamos por conflito, porque não tinha uma equiparação bélica entre os 2 polos que estavam disputando. Porque você teve o exército americano chegando em 1960 no Vietnã para lutar contra uma guerrilha, que são os Vietcongues. Os Vietcongues eles se escondiam em túneis, eles não tinham um armamento pesado igual o exército americano, não tinham treinamento militar, nada. Eles eram apenas o quê? Apenas a resistência, né? Eles eram um grupo guerrilheiro. E esse conflito durou 15 anos. Os Estados Unidos não conseguiu dominar a guerrilha. Em 75, saiu do território do Vietnã, derrotado, e o Vietnã, a guerrilha acabou assumindo o poder do Vietnã e fazendo com que o Vietnã se tornasse ali um país no Sudeste Asiático ligado também ao socialismo, tá? A gente poderia também citar aí Cuba. Cuba é uma grande derrota para os Estados Unidos, até porque Cuba está no continente americano e muito próximo, é uma ilha muito próxima aos Estados Unidos, né, com a revolução ali do Fidel Castro, também entraria aí nessas derrotas que os Estados Unidos teve. Cuba foi em 59, Castro tomou a ilha cubana e se alinhou também com o socialismo, tá? E aí nós temos a crise do socialismo, que é o colapso já da potência da URSS, que vai pegar ali na década final da Guerra Fria, que é 1991, queda do Muro de Berlim, enfraquecimento da União Soviética, fim da Guerra Fria e depois fim da URSS. E aí você tem a hegemonia do capitalismo. Hegemonia significa que se tornou soberano, né? Só tem ele. Então o capitalismo se tornou o sistema político-econômico universal. O mundo todo hoje segue o capitalismo. Você pode falar assim, mas a Coreia do Norte... a Coreia do Norte é o único país isolado que nós temos, né? Até Cuba já se rendeu ao capitalismo. A China nem se fala, né? A China é uma das potências econômicas do planeta hoje, a segunda maior potência econômica do planeta. Então não faz sentido ficar, a China é comunista. Não, a China é capitalista, tem uma política ditatorial ainda comunista, mas na parte econômica é extremamente capitalista. Tanto é que vocês que estão aí utilizando o celular iPhone para assistir a minha aula, é só pegar lá atrás, está escrito. O design é feito na Califórnia, mas a produção é feita onde? Na China. Olha só como que a China é capitalista. Ela que produz o iPhone para que a gente possa estar usando aqui durante essa aula, não é isso? Muito bem. Então, nós temos uma distribuição das atividades econômicas dentro dos Estados Unidos, que é bem interessante. O Brasil tem uma distribuição através de arquipélagos. Os Estados Unidos também tem. Só que lá eles chamam de belts, cinturões. Então, a gente tem vários cinturões lá. Tá? Então, você tem o cinturão, vou falar da parte agrícola, cinturão do algodão, cinturão do leite, cinturão ali das verduras, e assim vai. Né? Cinturão do milho, cinturão da soja. Então, cada região fica ali propícia para desenvolver esse tipo de atividade. Tá? E não muda. Então, na região X só produz soja, na região Y só produz milho, na região V só produz leite, assim vai. Tá?
E aí você também tem o cinturão industrial, que é o cinturão da manufatura, né? Manufacturing Belt, que fica lá na região Nordeste, que hoje já é o Rust Belt, aquela região, porque é considerado o cinturão da ferrugem, porque foi abandonado, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então nós temos na região Nordeste aí, a região dos Grandes Lagos, que é uma região que tem muita matéria-prima e serviu ali para abastecer a região Nordeste. Aí nós temos, a partir da década de 70, então você pega de 1910 até 70, essa era a região produtiva, a região Nordeste era a região produtiva dos Estados Unidos, a região de Detroit é a capital automobilística, por exemplo, né? Mas a partir da década de 70, essa região ela começa, primeiro, a matéria-prima começa a ficar escassa, então começa a ficar mais cara. Aí você tem na década de 70 a crise do petróleo, que foi quando os países árabes diminuíram a produção do petróleo e aumentaram lá o valor do barril. Isso aí acabou ocasionando uma crise mundial, crise nos Estados Unidos, depois uma crise mundial. O Brasil, por exemplo, teve que inventar um combustível alternativo, que foi o etanol, ele surge na década de 70. E, ao mesmo tempo, as empresas, as grandes indústrias, elas começam a migrar. Do Nordeste, elas começam a ir para outras regiões, tá? Para o Sul e para o Oeste, né? Que são as duas regiões dos novos cinturões. Então, você tem o Sunbelt, que é o cinturão do Sol mais ao sul, que recebe um tecnopolo, e o Vale do Silício, tá? Que pega ali a região da San Diego, São Francisco, que é uma outra região que você também tem um outro tecnopolo. Quando a gente fala tecnopolo, significa tecnologia mesmo, tecnologia de ponta sendo desenvolvida nessas duas áreas. Tá? É a tecnologia de informática, por exemplo. Essas duas regiões, elas têm algumas características, uma mão de obra qualificada e barata, então isso atrai, né, as indústrias lá do Nordeste para essas duas regiões, e você começa a desenvolver nessas áreas alguns setores ali, ó, setor de telecomunicação, que são os computadores, depois os celulares, aí vem os aplicativos como Facebook, Instagram, Google, Yahoo, todos eles são desenvolvidos nessas áreas, tá? As empresas também de telecomunicação, né, de microeletrônica, tá? Apple, Microsoft, todas elas nessas áreas também. Vale do Silício, a Apple, a Microsoft mais na região de Seattle, onde também tem a Boeing, então eles começam a produzir ali naquela área, tá? E de biotecnologia, que aí já tem a ver com a questão mais de desenvolvimento de medicamentos, estudo de células, estudo de clonagem, então a biotecnologia também nessas áreas inserida, então é a indústria de ponta nessas duas áreas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui primeiro, cinturão da manufatura, as belts de indústrias, né, espalhadas ali, ó, tá, pelo país, concentradas em áreas onde fica mais fácil você poder escoar a produção e também receber a matéria-prima, tá? Olha lá em cima, Seattle, lá nós temos a sede, por exemplo, da Boeing, o aviãozinho aparecendo lá. E lá também é a sede da Microsoft, que é a maioria dos computadores que nós usamos, né? Tá? Aí você tem ali da região de São Francisco, San Diego, você tem Los Angeles, você tem o Vale do Silício, que é onde está concentrado um grande tecnopolo de produção de tecnologia de ponta e de aplicativos hoje em dia, né? As grandes empresas estão concentradas ali. E lá no Nordeste, rosinha lá, é a região hoje da Rust Belt, que no passado foi a Manufacturing Belt, ou seja, cinturão da manufatura, que a partir da década de 70 passou a ser o cinturão da ferrugem devido ao abandono das indústrias, né, dessa área. Então eles passaram a migrar, as indústrias ficaram abandonadas, por isso cinturão da ferrugem ali naquela região. Aí tem outras duas regiões também importantes de falar aqui, ó. Por exemplo, nós temos o Cabo Canaveral, que é onde você tem ali o lançamento de foguetes, que é uma das bases da NASA, né? E aqui também, ó, em Houston, você tem uma outra base ali da NASA, tá? Que é o desenvolvimento aeroespacial que começou na década de 50 nos Estados Unidos.
Aqui, essa imagem está um pouco desconfigurada, depois eu vou dar uma olhada nela. Aí já tem a ver com a produção da agropecuária americana. Como que eles dividem, então, o território, né? As belts que eu falei para vocês. Então, você tem lá ó, cinturão do algodão, cinturão do leite, do milho, cinturão do trigo, tá? Da fruticultura, das frutas, cinturão industrial, que fica mais no Nordeste, né? Tem esse ponto. Cinturão da pecuária e da policultura e criação de gado. Então, cada região ali fica estabelecido o tipo de produção dela. Né? Aqui no Brasil a gente dividiu em arquipélagos, mas hoje já está bem misturado. Então, você encontra na mesma região o cara produzindo cana, produzindo soja e criando gado. Né? Lá não, lá está bem distribuído essa questão, até porque o solo, né, assim como o nosso, ele não é propício para determinadas espécies. Tá? Então você tem que ir migrando e vendo onde ela se adapta melhor e colocando e destinando a área ali para a produção desse tipo de agricultura, né? Ou esse tipo de atividade ali. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Cidades globais. Na América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, nós temos ali cidades globais, principalmente os Estados Unidos, né? Porque é a principal potência econômica. Vocês conhecem a boa parte dessas cidades globais aí, porque vocês já foram, já viajaram para lá, tá? Então, são as áreas onde nós temos ali as decisões do processo de produção industrial e também de serviços no mundo todo, porque é aí nessas áreas que concentram os escritórios das empresas multinacionais e transnacionais. Então, são nessas áreas que você tem, por exemplo, o escritório do McDonald's, que é uma grande multinacional espalhada no mundo todo. É nessa área aí que você tem, por exemplo, ou nessas cidades aí que você tem, por exemplo, é, o escritório da Nike, que é uma multinacional que tem no mundo todo, tá? E são daí que saem as diretrizes de como essas empresas vão trabalhar no mundo todo, abrindo filiais, capitalizando de lá, maximizando então o trabalho, né? Aumentando o lucro, quais serão as diretrizes que serão utilizadas, tá? A partir daí dessas áreas. Então você tem a bolsa de valores em Nova York, né? As principais cidades, Nova York, Chicago, Detroit, Boston e Washington. Inclusive, nessa área, forma-se uma megalópole, que é a Wash, que vai pegar de Boston até Washington, DC, a capital, porque tem o estado de Washington, né, que é onde está lá a região de Seattle, que é onde está a Microsoft e a Boeing, então a gente tem que lembrar sempre. Então você tem bolsa de valores, você tem um grande setor terciário, que é o setor de serviços nessa região, serviços, bancos, né, agências de seguros, tá? O comércio no geral, né? Um grande mercado consumidor, porque tem uma grande quantidade de pessoas concentradas nessa área que atuam nesse tipo de setor. Também é uma grande região que recebe aí turistas. A maioria dos turistas querem, quando vão para os Estados Unidos, querem conhecer Nova York. Então, você também tem uma grande demanda ali do setor de turismo nessa área. E nós temos destinado a essa área ali os fluxos da globalização. A sede da globalização atual está nessas cidades globais. Você tem um fluxo de informação, capitais e mercadorias. São eles que controlam esses três fluxos, até porque nós estamos falando da principal potência econômica do planeta, que é os Estados Unidos ainda. O dia que a China ultrapassar os Estados Unidos, aí dá para a gente dizer que a China ela pode controlar esses fluxos, né? Mas enquanto ela não ultrapassa os Estados Unidos, é ele que controla o fluxo de informação, de capital e de mercadoria. Quando você analisa, por exemplo, a internet, o grande fluxo, o surgimento dela tem a ver com os Estados Unidos, né? Quando a gente fala de fluxo de capital corrente, você compra uma mercadoria aí fora, você paga no padrão dólar, é vendido em dólar. Então, também controla o fluxo de capital. E mercadoria, né, são eles que definem a diretriz ali, os padrões atuais de consumo. Nós temos um padrão aqui no Brasil de consumir o importado, né, principalmente a marca americana.
porque a influência deles aqui no nosso território é muito grande, né? Então, a influência na moda, a influência na música, no cinema, então nós consumimos a cultura deles, né? Então, a mercadoria tem a ver também com a cultura, até porque essas multinacionais estão inseridas aqui. E vamos falar um pouquinho do Canadá, para falar que a gente não disse nada do Canadá. Então, eu vou falar um pouquinho do Canadá com vocês. Segundo maior país em extensão do mundo, extensão aí é extensão territorial, porém não é tão ocupada assim, né? Tem uma população ali de 37 milhões de habitantes, tá? Então, uma população teoricamente pequena. Boa parte dessa população está ocupando uma faixa próxima aos Estados Unidos, que é a faixa de fronteira com os Estados Unidos, certo? É um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem um IDH muito elevado, né? A questão do PIB também do Canadá é muito bom, tanto é que o Canadá entrou agora, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo uma cooperação da ONU para o desenvolvimento de uma vacina, né, para acabar com essa pandemia. Estados Unidos e Brasil não entraram nessa cooperação, não sei porquê, mas o Canadá ele entrou, doou lá uma quantia em dinheiro, vai participar também das pesquisas, vai enviar cientistas para que possam cooperar aí no desenvolvimento da vacina. O Brasil e os Estados Unidos eles não entraram, talvez porque eles não necessitem da vacina, né? Bom, mas continuando aí. Tem uma alta qualidade de vida, porque no passado, assim como os Estados Unidos, eles também promoveram esse termo aí, que é o welfare state, estado do bem-estar social, ou seja, onde o Estado intervém na economia, promove as obras, desenvolve, distribui a grana, né? Não concentra tanta renda. Então, lá no Canadá, a qualidade de vida ela é bem alta, o que também contribui para aumentar a expectativa de vida da população. Onde você tem qualidade de vida, você tem aumento da expectativa. Isso é uma consequência, né? Depois da Guerra dos 7 anos, a França, derrotada pela Inglaterra, passou o território para a Inglaterra. Essa Guerra dos 7 anos foi no século XVIII ainda. E aí a Inglaterra colonizou também, dominou o território canadense. Por isso que tem duas etnias, né, básicas ali, fundamentais para a formação do povo canadense. Uma é a etnia inglesa, que assume o poder a partir dessa data, 1763, e a outra é francesa, que já colonizava o Canadá. Tá? Bom, passado esse período, uma região ainda do Canadá ficou sob a cultura francesa, que é a região de Quebec. A região de Quebec também é um movimento separatista, porque eles querem se separar do território. Ainda não ocorreu. É um movimento muito parecido com o que ocorre na Catalunha, por exemplo, né? Então eles fazem referendos, eles vão à rua, eles protestam, eles querem se separar, porque eles se identificam muito mais com a cultura francesa do que com a cultura inglesa, tá? Em 1981 foi assinado um acordo de autonomia, e aí que está o ponto interessante. Você tem ali a autonomia do território canadense, tá? Em 82 foi estabelecida uma independência, mas o Canadá ainda tem uma relação com o governo inglês. Por exemplo, eles têm uma monarquia parlamentarista, a mesma coisa que ocorre na Inglaterra. Quer dizer, eles têm um parlamento, tem um chefe de Estado ali, que é o primeiro-ministro, só que quem ainda interfere nas leis do Canadá é a rainha da Inglaterra, tá? É o que nós chamamos aí nessa conjuntura política de Commonwealth. Então o Canadá tem isso, a Austrália também tem isso, os Estados Unidos não tem mais. Os Estados Unidos têm uma independência total. Não diz, né, porque assumiu um regime presidencialista. Então quer dizer que não tem uma ligação com a Inglaterra. O Canadá ainda tem uma ligação com a Inglaterra. Tá? Então, o que a rainha determina lá, o Canadá também tem que seguir. Interessante, né? Até os dias de hoje. Tá? Então, faz parte dessa Commonwealth. A chefe de Estado do Canadá, então, é a Rainha Elizabeth, conhecida também por muitos como a Rainha Imortal. Né? Ela está aí no poder da Inglaterra há muito tempo e deve ficar por mais tempo ainda, que ela tenha saúde e aguente aí até ter uma longevidade maior, tá? Bom, eu vou parar aqui no Canadá com vocês.